Corações em guerra. Ela sempre soubera que o amor era complicado. A cantora, conhecida pelas suas baladas melancólicas, tinha uma voz doce e um coração que, por muito tempo, preferiu não ser tocado. A fama havia envolvido numa teia de ilusões e promessas vazias, mas o que ela realmente queria estava muito além dos palcos ou da luz dos flashes. Se ela desejava estabilidade, algo sólido, longe das incertezas do mundo da música. Foi então que ele apareceu. Gabriel, um militar com os olhos de quem já vira muito mais do que um homem deveria ver em sua vida. Ele era tudo o que ela não imaginava para si, calado, imponente, distante. Mas, mais do que tudo, ele parecia ser a solução para os seus dilemas. A proposta vinha de um lugar pragmático. Gabriel precisava de um casamento formal para ser aceito num novo posto no exército, e ela precisava de algo que a fizesse parecer mais anormal, mais tranquila, para desviar as atenções da sua vida pública. O casamento seria uma fachada, uma conveniência, um contrato silencioso onde ambos poderiam seguir suas vidas sem grandes complicações. Ele partiria para a guerra em alguns meses, ela continuaria a sua carreira, e no final tudo voltaria ao seu curso natural. O dia do casamento foi frio e sem emoção. Os olhos dela estavam nublados, como se soubesse que estava prestes a fechar uma porta importante dentro de si. Ele, por outro lado, parecia calmo demais, talvez até insensível àquilo tudo, como se a união entre eles fosse apenas uma formalidade. A guerra, no entanto, tem a capacidade de transformar até as relações mais impessoais. Gabriel foi para o campo de batalha, e a cantora seguiu com sua rotina, cheia de compromissos e plateias lotadas. Mas a ausência dele não era apenas física, ela começou a sentir a falta de algo que ela não sabia que existia entre eles. As mensagens curtas que trocavam durante os meses começaram a ficar mais frequentes, e algo nas palavras dele começava a ressoar nela de maneira diferente. Ele falava pouco sobre a guerra, mas mencionava a saudade, os momentos de silêncio e até as pequenas alegrias que sentia ao ouvir suas músicas quando estava longe. O casamento de fachada começava a se tornar um vínculo mais profundo, mais real. Ela se pegava pensando nele enquanto cantava, imaginando como ele estaria, o que estaria sentindo. Ele, por sua vez, parecia encontrar uma paz silenciosa ao saber que ela estava lá, distante mas presente, mesmo que de uma maneira indireta. Até que o pior aconteceu. Uma carta chegou, e com ela, a tragédia que ninguém estava preparado para enfrentar. Gabriel estava ferido, em um estado grave, e não havia garantias sobre seu retorno. A dor atravessou o coração da cantora como uma lâmina fria, e pela primeira vez, ela percebeu que o que havia entre eles já não era apenas conveniência. Ela não queria mais viver sem ele. Ela deixou a carreira de lado, deixou as plateias, e voou para o hospital onde ele estava. Quando chegou lá, o encontrou com os olhos fechados, pálido e frágil. A dureza de sua postura militar, a indiferença que sempre teve em relação aos outros, agora estavam distantes. Ele estava vulnerável, como ela nunca o vira antes. A recuperação foi longa, mas enquanto ele lutava pela vida, ela lutava com seus próprios sentimentos. Durante aqueles meses ao lado dele, ela aprendeu a reconhecer a profundidade do amor que havia se formado entre eles, algo que nenhuma fachada ou conveniência poderia esconder. O que antes era uma fachada fria e pragmática se transformará em um amor genuíno, construído nas adversidades, na esperança, e na compreensão silenciosa de dois corações que, de maneira inesperada, se encontraram em meio ao caos. Quando ele finalmente abriu os olhos e a viu ao seu lado, ela segurou sua mão e soube que nada mais seria como antes. Eles já não eram mais apenas dois estranhos com um contrato. Eles eram um. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que parecem ser apenas uma necessidade, uma solução para um problema imediato. Mas o tempo tem uma maneira curiosa de transformar até as mais frias conveniências em algo real. O amor não escolhe quando aparecer, nem como, e muito menos em que circunstâncias. Ele se estabelece onde menos esperamos, e nos ensina que, mesmo nas mais sombrias tempestades, é possível encontrar algo que vale a pena.